Você já tentou aprender algo, mas acabou passando horas estudando e mesmo assim não aprendendo do jeito que queria? Ou talvez o seu caso seja que você não tem o dia inteiro para ficar estudando e tem que aproveitar as poucas horas do dia para ter um estudo eficiente. Então, esse vídeo é para você, porque eu vou explicar um processo simples de como ter um estudo muito mais eficiente do que a maioria das pessoas. E você vai entender como esse processo pode reduzir e muito as horas que você fica estudando, além de fazer você aprender muito mais rápido. Os 3 tópicos que eu vou passar nesse vídeo são muito importantes e eles só funcionam se forem usados juntos. Talvez você esteja se perguntando se eles funcionam para qualquer coisa que você queira aprender. E a verdade é que sim. Cada tópico pode ser adaptado ao que você quer aprender, seja para estudos na escola ou preparação para o Enem, hobbies ou qualquer outra coisa, desde que tudo seja aplicado da forma correta. Então, para começar, você precisa seguir uma coisa que Abraham Lincoln falou há muito tempo atrás, que é a seguinte frase: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. Isso mostra a importância da preparação e do planejamento antes de iniciar qualquer tarefa. Ao invés de agir com pressa, faça como Lincoln falou, que a necessidade é muito maior de você investir na preparação para que você tenha um bom desempenho depois. Bom, então para começar você entendeu que você precisa afiar o seu machado, e para isso eu vou te explicar 2 coisas. E a primeira é que você já começou da maneira certa, porque você está nesse vídeo aqui com a intenção de aprender a aprender. Assim, meio que você vai estar afiando o machado para todas as outras coisas que você quiser aprender depois desse vídeo. Entendeu? Ok, mas como aplicar isso para cada coisa individualmente? Muitas vezes quando a gente quer aprender alguma coisa, como tocar violão, por exemplo, dá vontade de simplesmente pegar o violão e começar a fazer barulho com ele. E fazer isso geralmente te leva ao desgosto e muito pouco progresso de verdade. E isso acontece porque tem muitas coisas que você tem que dominar antes de você começar a tocar um violão. Nesse caso do violão, você precisa aprender os acordes básicos, entender a estrutura de cifras, aprender a segurar o instrumento corretamente, como posicionar os dedos na corda, entre várias outras coisas. Então é por isso que é importante você seguir uma ordem de aprendizado certa. E isso significa você começar a aprender do básico e ir avançando conforme você for aprendendo para um nível mais difícil. Bom, e para aprender você precisa saber onde que você vai conseguir o conteúdo. Pode ser no YouTube, em sites ou aplicativos ou qualquer outra coisa. Então é importante que você busque alguma fonte que você vai utilizar a partir de agora para o que você vai aprender. Então, a ideia é você seguir uma sequência lógica de aprendizado combinado com alguma fonte segura, como o YouTube, por exemplo, que você também pode aprender muita coisa. Mas para conseguir fazer isso, você precisa pesquisar na ordem certa as coisas que você tem que aprender. O que vai ajudar você a entender melhor por onde começar é você destrinchar o conteúdo que você quer aprender. Quando você divide o conteúdo em partes menores, fica muito mais fácil de você entender. Você pode focar em uma parte de cada vez, é como montar um quebra-cabeça por seções. E entender cada parte faz com que você entenda o conteúdo completo de uma forma muito mais eficiente. Até porque algumas partes com certeza dependem de outras, então você tem que aprender todo o conjunto. Uma redação, por exemplo, você sabe que é um texto, da mesma forma que sabe que um violão é um instrumento musical. Então, para entender melhor o que tem dentro de uma redação, a gente separa conforme o conteúdo que você tem que aprender para poder fazer uma boa redação, como o exemplo aqui do lado. Em resumo, dividir o conteúdo em partes é uma ótima estratégia de aprendizado, porque assim você sabe exatamente o que você tem que estudar dentro de determinado assunto. Aí você acaba dando uma atenção especial para cada parte dela. Ok, depois de você saber onde você vai achar o conteúdo e dividir ele em partes, aí então você vai passar para o segundo tópico, que é estudando da maneira correta. Para você entender melhor esse conceito, imagina que você está cuidando de uma planta. Imagina que você está regando ela todos os dias um pouco e vendo ela crescer saudável. Você vê as folhas se formando, a sua raiz ficando mais forte, mas então do nada você decide jogar um balde d'água em cima da planta. Se você faz isso, com certeza você corre o risco de afogar a planta, e isso com certeza vai afetar no crescimento dela. Tudo isso é o mesmo que a gente tentar absorver todo o conhecimento de uma vez só, como estudar o dia inteiro, por exemplo. A sua mente vai acabar ficando sobrecarregada, incapaz de processar as informações da maneira correta, e com certeza você vai se sentir muito mais cansado. Por isso, o jeito certo de você estudar é um pouco a cada dia. Se você dividir o conteúdo em partes, como eu disse antes, você pode acabar fazendo uma por dia, talvez. Porque confia em mim, estudar diariamente um conteúdo vai fazer você absorver muito mais do que você querer estudar ele inteiro num dia só. E claro, se você focar nos estudos da maneira correta, você vai fazer com que 1 hora renda muito mais do que várias horas seguidas. Mas eu vou explicar mais sobre isso depois no vídeo. Então, a ideia é você parar de estudar durante o dia inteiro e começar a estudar um pouco por dia. Você vai perceber que você está conseguindo prestar bem mais atenção e entender melhor o que está estudando. Até porque você tentar manter a concentração por várias horas estudando não é muito eficiente e é bem difícil. O bom, então, é você já decidir que hora do dia você vai estudar todos os dias
quantas horas por dia e quais dias da semana você vai estudar. Quanto mais você dividir o tempo de estudo, melhor. Assim você não deixa o conteúdo para a última hora no dia antes da prova ou qualquer outra coisa que você queira fazer. 1 hora por dia já é muito bom. Ok, agora conforme você for entendendo melhor o assunto, você vai acabar criando um pouquinho de confiança nele. Mas sempre tem algo que a gente acaba deixando escapar na hora que a gente está estudando. Então, outra coisa que você precisa fazer é buscar pelas suas fraquezas e tentar melhorar elas. E a melhor forma de fazer isso é se testando. Quando a gente se testa, seja através de provas ou de avaliação, ou até mesmo enfrentando os desafios do dia a dia, a gente está dando a nós mesmos uma chance de avaliar o nosso progresso e onde a gente pode melhorar. Essa autocrítica construtiva é fundamental na hora que a gente está aprendendo alguma coisa, porque é isso que nos permite achar nossas fraquezas e buscar formas de melhorar elas também. Então, se teste sempre que possível. Pesquise na internet questões sobre o assunto que você está estudando e responda o que puder durante a semana. Ou peça para alguém que saiba mais do que você te testar, ou até você mesmo acaba criando uma questão ali que você considera difícil ou um desafio para si mesmo e tenta superar ele. Uma outra coisa que com certeza vai te ajudar a absorver melhor o conteúdo é você dar alguma forma visual para ele, como mapas mentais, por exemplo. Porque assim como um navegador traça um mapa para guiar os aventureiros que forem seguir por algum caminho, o mapa mental organiza e orienta nossos pensamentos, ideias e informações. Imagina que você está em uma grande cidade desconhecida e não tem um mapa. Você pode se perder facilmente. Você pode ficar confuso sobre qual decisão tomar e acabar desperdiçando muito tempo e energia. E da mesma forma, sem um mapa mental, os seus pensamentos podem acabar se perdendo também. Você pode acabar se sentindo sobrecarregado e ter uma dificuldade de tentar lembrar as coisas. Com o mapa mental, você cria uma estrutura clara e organizada para os seus pensamentos. Isso permite que você navegue de uma forma muito mais fácil por ideias. Assim você consegue encontrar um caminho mais fácil para a resposta que você procura. Então você pode fazer um mini mapa mental para cada parte do assunto ou fazer um bem completo no fim da semana. Mas o importante é que você dê uma imagem à coisa que você aprendeu, porque assim vai ficar muito mais fácil de você lembrar quando você for olhar. Um exemplo de como você pode juntar tudo isso é o seguinte: você pode estudar 1 hora e fazer 5 questões sobre o assunto por dia, e para cada parte do assunto que estudar, você fazer um mini mapa mental. Assim, quando você sentir que terminou de estudar o assunto inteiro, você vai ter entendido cada etapa, respondido várias questões sobre o assunto e também vai ter vários mapas mentais, que juntando todos eles vai ter tudo que você aprendeu. Mas claro, tudo isso não vai adiantar de nada se você não conseguir focar na hora de estudar. Então por isso que a gente vai para essa terceira parte. Bom, para começar esse tópico de aumentando o seu foco, você precisa imaginar uma casa. Você sabe que as paredes se separam do mundo exterior do mundo interior. E você sabe que assim como uma casa normal, cada cômodo tem a sua função. Então, criar um ambiente para estudos é como se você estivesse criando um cômodo sagrado só para isso. E esse local de estudos, assim como um jardim, você tem que manter sempre bem organizado. Porque você não vai conseguir se concentrar se o ambiente estiver todo bagunçado, com muito barulho ou com coisas que vão te distrair. Então, escolha um local bom para você estudar. Se for usar uma mesa, limpe bem ela antes. Deixe só o que você realmente acha que é necessário. Se você for estudar no quarto e perceber que a cama acaba te distraindo, você querendo deitar, você arruma a cama e usa uma cadeira, não fica deitado na cama. Porque o ambiente pode te afetar muito na hora dos estudos. Por isso, ajuste tudo o que você puder antes de começar a estudar. Mas claro, não basta só você arrumar o ambiente. Você precisa refletir sobre o que normalmente acaba te distraindo na hora de trabalhar ou na hora de estudar. Pergunte a você mesmo: o que me distrai com mais frequência? Isso pode incluir o telefone, as notificações das redes sociais, colegas de trabalho conversando, entre outras coisas. Imagina que seus estudos são como um carro de corrida na pista, e as distrações são como os obstáculos que estão no caminho. Se você se deixar levar por essas distrações, é como se você se desviasse da pista e acabasse perdendo a precisão e a velocidade. Então, para você alcançar a linha de chegada, que é o seu objetivo, é essencial que você mantenha o foco, ignorando as distrações que surgem ao seu lado. Assim como um piloto habilidoso mantém os olhos na pista, você deve manter a sua atenção nos estudos, evitando qualquer desvio que possa prejudicar o seu progresso. Então, não estude com a televisão ligada, evite os sites que não vão te ajudar no que você quer aprender, e desligue as notificações do celular e coloque ele bem longe da sua visão. Confie em mim, isso vai te ajudar muito a evitar que se distraia. Bom, além disso, você lembra que eu te falei para separar o conteúdo em partes, né? Imagine que você está numa sala de aula com várias portas, e cada uma delas te leva a uma disciplina diferente. Cada vez que você tenta estudar 2 ou mais matérias ao mesmo tempo, você está tentando abrir 2 ou mais portas ao mesmo tempo. E quando você faz isso, você acaba perdendo tempo e energia indo entre uma porta e outra.
e acaba nunca realmente entrando em uma das portas para você tentar aprender aquele conteúdo. Se, em vez disso, você tentar focar em abrir uma porta de cada vez, entrar lá dentro e focar no conteúdo que você pode aprender, antes de passar para a próxima porta, você vai entender muito mais o assunto. Então, evitar a multitarefa é como se você estivesse focando em uma porta de cada vez. Não tente estudar várias coisas ao mesmo tempo. Foque em uma de cada vez. Só assim você vai absorver muito mais o conteúdo. Então não cometa esse erro de tentar aprender várias coisas ao mesmo tempo e fora de ordem, porque isso só vai te atrasar mais e fazer com que todo o resto seja em vão. Foque em uma parte de cada vez. Se concentra e estuda até entender bem essa parte. E só então você avança para a próxima. Aí no fim você vai entender o conteúdo de uma forma muito mais completa. Bom, depois disso tudo, eu tenho certeza que você vai ser um estudante melhor em qualquer área que você decidir a partir de hoje. Mas se você acha que não dá para melhorar mais que isso, você está enganado. Assista esse outro vídeo aqui e você vai ficar muito melhor em alguma outra área da sua vida.